Começou a gravar. Olá, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre pensamento computacional, junto com o algoritmo. Aí a gente é do primeiro semestre de Ciência da Computação. Os componentes são eu, João Oliveira. Eu, Vitor Rafael Bach. E eu, Cláudio Bengalto. Bom, a gente vai explicar a primeira questão da lista do trabalho final, que o enunciado é: elabore um algoritmo que lê um conjunto de 30 valores e os coloque em dois vetores conforme forem pares ou ímpares. O tamanho dos vetores é de 8 posições. Se algum vetor estiver cheio, escreva-lo. Terminada a leitura, escrever o conteúdo dos dois vetores. Cada vetor pode ser preenchido e escrito tantas vezes quantas for necessário. Bom, daí aqui a gente usou uma variável de número inteiro, porque os números pares ou ímpares a gente só consegue dizer se ele é par ou ímpar quando ele é uma variável de número inteiro. A variável num, que a gente usou ali, é a variável para contar, no caso, os 30 valores. O vet par é os vetores dos números pares, que são 8 posições. O vet ímpar é para contar os números ímpares, que são 8 também, 8 posições. O par também é para fazer a contagem dos números pares. O ímpar é para fazer o ímpar, tá ali, é para contar os números ímpares. O i é para... É pra manter o looping aqui, pra manter o É, looping. para manter o looping, exato. Serve só pra contar também. E o count a gente vai explicar no decorrer aí do... A gente vai usar também como contador e como afins aí. Então, aqui eu zerei o i para começar a contagem de zero, zerei o par e zerei o ímpar. Muta aí, Oliver. Opa. Tamo junto. Zerei o par e zerei o ímpar, porque eles são contadores, para quando eles estiverem em 8, mostrar o vetor e zerar eles. Tá. Aqui, então, eu coloquei uma perfumaria, né? Insira 30 números. E aqui começou o looping para fazer a leitura dos 30 números e já ver se ele é par ou ímpar. Então, aqui ele lê, né? O número. Aqui ele já soma uma volta do looping. E aqui ele pergunta o número que foi lido, dividido por 2. Se o resto é zero, ele entra para o vetor par. Então, ele já coloca na posição, como aqui é a primeira vez, ele coloca na posição 0 do vetor par e soma uma volta, uma que entrou uma vez no vetor par, e a mesma coisa aqui no vetor ímpar, só que dividido por 2, o resto tem que ser diferente de 0. Aqui, tá, aí ele entra aqui, faz tudo aqui, tá. E quando chegou em 8, que o vetor está cheio, eu zerei o contador, aí ele vem, entra aqui, se o vetor par estiver cheio, por exemplo, tem uma perfumaria, ele já zera o par aqui, daí entra no looping para mostrar ele, né? Então ele mostra desde a posição 0 até a posição 7 do vetor e aqui o contador. Então ele fica nesse looping aqui e a mesma coisa com esse ímpar aqui. Aí, terminada a leitura dos 30 números, né? Mostrou quando encheu. Vai sobrar geralmente, né, números ou no vetor par, ou no vetor ímpar, ou nos dois. Aí a gente tem que mostrar os números restantes. Aí, a gente tá zerando o count aqui, tô com o mouse em cima. Se por acaso o par, que é o contador de números pares, for diferente de zero, ele vai entrar, né, if par diferente de zero, e vai mostrar os números restantes, os números pares restantes. E daí tem o looping com while. Se o count é menor que zero, o count lembrando que foi zerado, e aí a gente vai aumentar o count até chegar na quantidade de números pares, que o par, né, relembrando, é o contador de números pares. Quando o count iguala ao número par, ele vai terminar de mostrar os números par, porque terminou. Da mesma maneira vai acontecer com os números ímpares. Se por acaso o par for igual a zero, ou o ímpar for igual a zero, ele vai entrar aqui no else e vai mostrar o vetor de números pares ficou vazio, que no caso mostrou, e aí depois não teve mais números pares, né? E aí vai mostrar o vetor de números pares ficou vazio, e da mesma maneira o vetor de números ímpares ficou vazio. Basicamente, esse é o nosso algoritmo. Agora eu vou mostrar ele funcionando. Vou inserir 8 vezes 1. Ele mostrou o vetor cheio. Agora eu vou inserir 8 vezes 2. Mostrou o vetor par cheio.
Agora eu vou inserir intercalado, um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par, até Até chegar os números, até chegar a 30 números lidos. daí mostrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números pares no vetor par e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nos números ímpares. Então, somando aqui dá 14. Tá certo, daria 32 se por acaso tivesse sentido os dois. Então deu 30 certinho e sobrou, faltou um no 2 e faltou um no 1. Daria 32 no caso se a gente enchesse mais um vetor par e mais um vetor ímpar. E aí Isso. faltou dois números. Acho que é isso, né?